ver a minha amada para os beijos dos jardins. Eu vou ver a minha amada para os beijos dos jardins. Tenho uma encantada para se lembrar de mim. Tenho uma rosa encantada para se lembrar de mim. Eu vou ver o meu vencinho da Hola, boas tardes, xa son as 8 en punto, entón quer dicir que podemos comezar, non? Bueno, en nome da Asociación Pertenza agradecemos a vosa presencia, sobre todo nestes tempos de virus, non? Que Xosé Afonso axudará a correntar. Entón, eu só quería dar as gracias, por suposto, aos que estades aquí, a Cartabón que nos acolle, e tamén a Asociación Xosé Afonso que nos escolleu, a Asociación Pertenza, para presentar este libro Xosé Afonso, todas as canções, aquí en Vigo. Despois andarán polo resto do país, por Vilagarcía, Santiago, A Coruña, o Ferrol, pero hoxe empezamos aquí en Vigo, non? E de falar de Xosé Afonso en Galicia, da súa importancia, non é necesario, nesta cidade tampouco, só recordar actuacións súas tan importantes como a que tuvo lugar no pabellón de Deportes das Travesas, no cine dos Salesianos, xunto a Viviano, outro home que queremos recordar hoxe, en Castrelos, por suposto, e ali mesmo en Castrelos celebramos a homenaxe Galiza a Xosé Afonso, exactamente o 31 de agosto de 1985, e antes de todo isto, pois Xosé Afonso tamén, como non, foi prohibido na súa época, cando a altura do ano 1973, no primeiro semestre, sí, a Asociación Cultural de Vigo quixo organizar un recital que as autoridades tiveron a ben prohibir naquela altura, non? Pero logo xa coa situación normalizada foi unha figura habitual. Sabemos que o primeiro recital del en Galicia foi en Ourense, con Blanco Amor entre o público, e que sempre se sentiu moi próximo ao noso país, á nosa cultura. Aquí están dos representantes da Asociación Xosé Afonso, Enrique Morales e Antonio Pimenta. Enrique Márquez e Antonio Pimenta, acabo de coñecelos. E tamén está Xico de Cariño, un bello militante da música en Galicia, que é membro do Consello Consultivo da Asociación Xosé Afonso, e o que pode ser a gran revelación da noite, Su Garrido, unha cantora moi innovadora, vanguardista, realmente, non? E eu creo que é positivo que as novas xeracións pois manteñan a reivindicación do grande creador que foi Xosé Afonso. Con eles comezamos Su Garrido e Xico de Cariño. O que é importante, bueno, vamos tocar as cantigas do Maio, que é un tema que está no álbum de LP que gravou no ano 71, que é justamente Cantigas do Maio, na que tamén está o Grándola de Vila Morena, que gravou en París, e foi considerado o mellor disco do ano pola prensa portuguesa, non? Se non me esquezo, o mellor disco e posiblemente o mellor disco da historia da música en portugués. Cada vez que Xosé Afonso ten a capacidade de renovación nas novas xeracións, non? Na xuventude, e justamente aí a prova, non? Porque é a primeira vez que Su Garrido vai cantar Xosé Afonso e xa incorpora no seu repertorio, non? Así, que tome nota a Asociación Xosé Afonso para poida presentarse en Portugal tamén. Bueno, Claro. vamos lá. a minha amada para os beijos dos jardins.
do jardim. Tenho uma rosa encantada pra se lembrar de mim. Tenho uma rosa encantada pra se lembrar de mim. Eu fui ver o meu vencinho lá pros lados do passar. Eu fui ver o meu vencinho lá pros lados do passar. Tenho o meu lenço de brilho depois de no bradar. Tenho o meu lenço de brilho depois de no bradar. Minha mãe quando morrer, minha mãe quando morrer, chora porque é muito amargo, e chora porque é muito amargo. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Uma docela numa barquinha a dormir. Eu fui ver uma docela numa barquinha a dormir. Tenho uma coxa de seda toda dela se cobrir. Tenho uma coxa de seda toda dela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha piar. Eu fui ver uma solteira numa salinha piar. Tenho uma rosa vermelha para me se encantar. Tenho uma rosa vermelha para me se encantar. Minha mãe quando morrer, minha mãe quando morrer, chora porque é muito amargo, chora porque é muito amargo. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. A minha amada lá nos campos eu fui ver, e eu fui ver a minha amada lá nos campos eu fui ver. Veio uma rosa encantada pra mim se prender. Veio uma rosa encantada pra mim se prender. Verdes prados, verdes campos, onde está minha paixão? Verdes prados, verdes campos, onde está minha paixão? As andorinhas não param, mas voltam outras não. As andorinhas não param, mas voltam outras não. Minha mãe quando morrer, minha mãe quando morrer, chora porque é muito amargo, chora porque é muito amargo. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou.
En representación da Asociación Xosé Afonso falará Enrique Márquez. Sim. Agora díxeme o nome. Eu vou falar pouco, vou falar um pouco sobre o livro e um pouco também sobre a associação. A associação fez há poucos dias 34 anos. São 34 anos, alguns anos difíceis, porque nem sempre, hoje estamos bem, até financeiramente, nos tempos que correm, é uma coisa rara, mas podemos dizer que finalmente, ao longo destes anos todos, algumas vezes com a caça às costas, sem sítio para reunir e tal, o costume. Não é só aqui, mas lá também acontece. Mas ao fim de 34 anos, parece que as pessoas entenderam que a obra e o exemplo cívico do Zeca tinha algum valor e, portanto, pela primeira vez, tivemos um subsídio estatal para fazer este livro, por isso é que é possível ter este livro ao preço que é vendido. Eu tinha aqui umas notas. Também dizer que para fazermos este livro teve a primeira edição em 85 e mesmo para fazer em 85 foi difícil porque a história depois contará a história, mas foi difícil, houve algumas dificuldades até da própria família para permitir a edição do livro. Fizeram-se 2 edições e o livro está esgotado há cerca de 10 anos. E nós, ao fim destes 10 anos, conseguimos finalmente pô-lo outra vez de uma outra forma, com uma capa diferente e também sem ser um livro com estas argolas, porque nós achámos que era importante o livro se dirigir a um público-alvo, sobretudo os músicos, e que, portanto, seria muito mais fácil para os músicos abrirem o livro. Este livro também saiu, e temos que agradecer, porque a transcrição das músicas foram feitas por 4 homens aqui do Porto, um deles um grande músico, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, o José Mário Branco, mas foi feito por... as notas que eu tenho aqui são o Guilhermino Monteiro, o José Mário Branco, o João Loio e o Otávio Fonseca. E o desenho gráfico é do Jorge Alexandre Costa. Para que este projeto saísse à luz do dia, foi fundamental o apoio solidário destes nomes que eu falei, que prescindiram, eles todos, dos seus direitos de autor e também do seu trabalho, porque, como vocês devem imaginar, o Zeca não sabia música e, portanto, transcrever só das músicas para a pauta é um trabalho... E nenhum deles quis um tostão por este trabalho. E depois, além disso, prescindiram dos seus direitos de autor, tanto o gráfico como os transcritores. E, portanto, a Associação G. Afonso deve a este livro essa solidariedade, esse trabalho e esse empenho destes 4 homens que, aliás, um deles já morto, o José Mário já não estava em vida quando foi a edição, mas o herdeiro, o filho, disse: se o meu pai queria, eu também quero. E, portanto, é só para vos dizer que a associação... e outra coisa importante que é preciso dizer, a associação decidiu unanimemente na sua direção de que o primeiro sítio de onde o livro seria exposto ou apresentado tinha que ser mesmo a Galiza. Sobretudo pela razão que todos conhecem, o Zeca era um homem... ele dizia sempre que a Galiza tinha sido o sítio de onde ele tinha sido melhor compreendido, melhor até do que no país dele, e ele tinha não sei, quando ele vinha à Galiza e estava em Portugal
às vezes deprimido porque não havia dinheiro. Em Portugal nem sempre foi tratado, nem agora, digamos de passagem. Há uma tentativa sempre de branquear. Agora o Zeca é muito bom cantor, foi sempre muito bom cantor, não é? Mas como cidadão, que nós achamos que foi exemplar, porque nunca se pôs em bicos de peixe para nada, tratava o companheiro de palco, eram todos iguais, fosse o Chico de Carinho ou fosse como eu assisti, o louco de uma aldeia do Alentejo, era tratado no palco, era tratado de igual maneira, e portanto, esse exemplo é lavadinho com lexívia, não é? Em Portugal o Zeca já deixou de ser militante, porque o Zeca era sempre um homem, sempre constantemente, como é que eu ia dizer, nunca estava satisfeito, insatisfeito, e ia a todas as lutas, e portanto, esse exemplo é constantemente tentado fazer esquecer. Portanto, o Zeca é sempre visto como o artista e nunca como o cidadão militante, interventivo, solidário. Isso convém esquecer, não é? E, portanto, ao longo destes 34 anos, não é para nos gabarmos, eu e o Pimenta e o resto da associação, sempre tentámos, devagarinho, mas constantemente, dar o exemplo de que esse exemplo é tão importante como o poeta, como o cantor, como o andarilho. Não sei se conseguimos, mas pelo menos tentámos. E pronto, é assim, esperemos. Em relação aqui à gente nova, para nós é sempre, porque a associação é verdade que tem já muitos cabelos brancos. Aliás, mas a direção agora tem já uns cabelos que não são brancos. E eu posso falar desses dois homens que entraram há pouco tempo na direção, que são 2 investigadores de uma universidade portuguesa de musicologia, e são fantásticos. Outra coisa que também era importante dizer é que o Zeca, não só em Portugal, nós os portugueses achávamos que os espanhóis eram todos antes, logo a seguir mesmo, ou antes da Revolução, ou mesmo depois da Revolução, Espanha eram os madrilenos, ponto final, parágrafo. A maioria dos portugueses não sabia que havia uma Catalunha, ou que havia Astúrias, ou que havia galegos, ou que havia bascos. Era mentira, não. Eram todos espanhóis, eram todos madrilenos e eram todos inimigos, não é? Aliás, há um ditado popular que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. E portanto, o Zeca foi de facto um homem que foi importante, porque em todos os sítios onde ele ia cantar, falava da Galiza como uma terra que não era de Espanha. Era uma terra que tinha muito mais a ver connosco, por exemplo, do que os madrilenos. E ao longo destes anos todos, eu vi uma vez com o Zeca à Galiza, e eu estava na altura, trabalhava com o Zeca na Cooperativa Era Nova. E dessa primeira vez que o vi cantar com o Zeca à Galiza, salvo erro, em Salvaterra do Minho, acho eu, ou em Redondela, ou uma coisa assim qualquer, e tive contacto com uma série de músicos galegos. O Pablo Quintana, o homem da harpa que se chamava Emílio Cao, que eu fiquei encantado, e com umas raparigas que estavam umas pandeiretas, que para mim era uma coisa completamente estranha. Na altura, a Cooperativa Era Nova, de onde estava também o Zeca, e eu estava como produtor, fazíamos uma coisa muito engraçada na Universidade de Letras, que tinha um curso para estrangeiros, um curso de português para estrangeiros, que estavam a estudar em Portugal, e a direção da Era Nova, eu e sobretudo um companheiro que lá estava, que ainda hoje tem uma associação cultural, que era o Mário Alves, resolvemos então, e nós éramos contratados por essa universidade
no final do curso para fazer um concerto sobre música tradicional portuguesa, para os rapazes e as raparigas estrangeiras terem um contacto e para perceberem qual era a diversidade da música portuguesa. Porque é um país pequeno, mas tem uma diversificação grande de música. Sei lá, canta-se... Os cantos do Minho são completamente diferentes do Algarve, ou do Alentejo, ou da Beira. É uma coisa engraçada. Aliás, como vocês aqui. E resolvemos meter a Galiza no meio. Portanto, era possível, e eu fiz vários espetáculos em que levava, por exemplo, os bombos de Lavacolhos, que é ali uma região ali na Beira, e também para o Emílio Cal, ou o Emílio Cal, exatamente, esqueci-me dele falar, não é? E a outra, havia um que cantava esqueceu-me agora o nome, que é um que eu gosto muito, que cantava os poetas galegos medievais. Mido. Não. Não. Quintas Canelha. Quintas Canelha. Não. Cantava as cantigas de amigo, cantigas de amor. Amâncio. Ou Amâncio Prada, exatamente. E portanto fiz vários espetáculos com gente galega. Um dos espetáculos que eu fiz, e que se chamava O Adufo e a Sanfona. Portanto, que havia gente da Beira Baixa que tocava uns adufos, que são muito parecidos aos pandeiros galegos. E levámos para uma malta que tocava uma banda de gaitas, não sei, os Passaninhos, exatamente. Os que logo foram treixadura. Sim. Antes se chamavam Os Passaninhos, exatamente. E foi uma coisa perfeitamente, vocês não imaginam o que foi, porque nós fazíamos isto na aula magna da reitoria, que era uma aula enorme. Em que universidade? Na Universidade de Lisboa. Era uma sala da universidade que levava 900 lugares. E o que é engraçado, sem quase fazermos propaganda, ficámos a saber que havia uma enorme comunidade de galegos em Lisboa. E havia metade da sala eram os galegos que tinham tascas, que tinham... já de segunda e terceira geração de gente galega. E foi uma coisa... Não estávamos à espera. Nem o professor que organizava esse curso, que era um professor que se chamava Malaca Casteleiro, ele estava completamente maluco. Mas como é que apareceram tantos galegos aqui? E a maior parte deles depois diziam, há anos que não ouvíamos gaitas, há anos que não sei o quê. Foi tão engraçado, foi mesmo muito engraçado. Portanto, e esta ligação que eu tenho à Galiza, devo ao Zeca, primeiro porque vi a primeira vez. Depois porque fizemos esses concertos todos, não sei o quê. E depois tenho que agradecer aqui também a este amigo de 40 anos, o Chico de Carinho, não é? Neste espetáculo que tu falaste, de Castrelos, eu vi ainda na cooperativa e tive aqui cerca de 20 dias, não? Sim. 20 dias a correr a Galiza toda. De maneira que fiquei galego. Exato. E pronto, e é assim. Não vos maço mais. Contei-vos 2 histórias. O livro está aí para vocês. E que gostem. Pronto. Vocês desculpem, mas eu emociono-me sempre quando... É assim. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta de todo o que disse. Não. Bueno, eu queria perguntar ao cantar galego que o Zeca gravou num disco. Sim. Imagino que o recollería por aquí, se tes algún dato. O Zeca dizia que... diz tu. Sim. O cantar galego Achégate a min, Maruxa. tirou o dato da cantiga do cancioneiro da línea baixa de Xocas, non? E a música, lle preguntei eu, dixe, bueno, esta música non ten nada a ver. É dicir, ele non se inspirou na música galega. Non. Non, ele foi de creación. Só utilizou os versos, non? E pois hai unha anécdota que apreciaba moitísimo, claro, o canto e a fala galega, inda que logo ele
Bueno, solamente ten ese tema que utiliza a letra galega, non ten máis. Não tem mais nenhum. Sim. Non, máis ningún. Prestoullo a un amigo, non da Malta, daquela da Era Nova e todo eso, e non yo devolveron. Despois ele non se lembraba que yo prestara. Entonces estaba todo chateado, estaba todo furioso porque apreciaba moitísimo ese libro que folleaba de vez en cando e tal, e non sabía, e estaba, xa te digo, tal, e entonces eu lle levei de unha vez, lle levei o libro. Sim, porque a casa do Zeca, mesmo antes do 25 de Abril, ele por causa do emprestar os discos. Sim. A casa do Zeca era de facto a biblioteca e a discoteca da malta toda, não é? Claro, eu a primeira vez que ouvi Gil Charvat ou Alan Stivell ou um disco de jazz antes do 25 de Abril era em casa do Zeca. Porque, quer dizer, ou uns Beatles. Os Beatles estavam proibidos. O Salazar tinha proibido os Beatles, não é? O Gil Charvat não se cantava, não é? A Colette Magny, que tinha sido proibida porque tinha uma música que falava dos estudiantes em Lisboa e à polícia e tal, por causa da crise académica de 62. Mas o Zeca tinha essas coisas todas. E tinha essas coisas todas para emprestar. Nós entrávamos, Zeca, posso levar isto para botes? Ninguém aceitava nada. Curiosamente, ele não sabia andar com os aparatos elétricos, claro. Manejar o tocadisco, o magnetofone. Tudo o que tinha de mais de 2 botões era uma confusão para o Zeca. Não é? Claro, o Zeca, quando era acompanhado, o Zeca sempre, quase que não tocava nada, não é? Ele tocava horrivelmente guitarra. Não é? E para tocar tinha que ser alguém à finala, porque ele... É? E contam-se histórias engraçadíssimas que era quando ele ia para um palco qualquer, eu assistia várias vezes isso, o Zeca ia tocar e dizia, e pedia, epá, Zé Mário, Fanhais, toca aí e tal, não sei o quê. E quando não era o Fanhais, que o Fanhais eu acompanhava bem, mas às vezes era o Pedro Barroso, não é? Epá, Zeca, e tu em que tom é que cantas? E o Zeca dizia, epá, o Fanhais é na quinta casinha. Portanto, era a quinta casinha. Epá, como é que um homem que não sabia uma pauta depois conseguia fazer estas coisas maravilhosas que sempre fez, não é? Depois houve um ano também que alguém lhe ofereceu, e já depois da Revolução, e já depois trouxeram-lhe um gravador bom, daqueles, um gravador pequenino, que se podia... O problema é que o Zeca deixava as coisas em todo o lado, não é? E às vezes lembrava-se, mas não se lembrava de onde estava o gravador e portanto às vezes andava com alguém. Normalmente eu tenho um irmão gêmeo e o meu irmão gêmeo tem uma história de que andava com o gravador do Zeca e o Zeca gravava, e há uma cassete em que o Zeca grava uma cantiga e trauteava uma cantiga e depois tinha um código que era da segunda passa para a nona e a nona para a sétima e da sétima passa para a quinta. E ele gravava isso. Da segunda passa para a quinta e da quinta passa para a sétima. E depois saíam coisas... Era a maneira de trabalhar do Zeca. Uma coisa perfeitamente maluca. Agora, eu não costumo falar, sou um bocado trapalhão a falar, mas agora... as pessoas entraram-se a falar do Zeca, é uma relação como aqui o meu amigo Henrique Marques, vamos lá ver se eu também me aguento. Bom, isto estava relacionado com a história de muitas peripécias ao longo de 34 anos de contacto e convívio com muitas pessoas que contataram com o Zeca. Esta história do gravador lembra-me de uma situação que nós, uma das atividades que fizemos que ficou um bocado parada, que era as geografias do Zeca. A ideia era contatar não só com gente que conheceu o Zeca, de internado local e as suas experiências e vivências. Uma delas que fizemos foi relacionado com o Moçambique. Um dos pedimentos que ao mesmo é engraçado porque o Zeca
na sua música tem muita influência, muito Africana. antes de a gente ouvir a influência que os grandes músicos e rock e pop da nossa praça que foram buscar músicas de influências não só de percussão e outros ritmos, já o Zeca fazia isso, não? E então o Zeca em Moçambique ia para os seus bairros de lata ouvir os batuques e era acompanhada pela Zélia. Só que o Zeca, como tinha muita dificuldade depois de fixar tudo, ia trotando para a Zélia e a Zélia, tu agora fixa aí, Zélia e tal. Então a Zélia quase tinha que decorar as músicas que onde ele viesse depois nunca mais esquecer. E de tal maneira que os amigos resolveram oferecer então um gravador, gravar as canções que ia ouvindo para poder fixar. Uma das coisas que eu também gostava de dizer, o Zeca, além do grande músico genial que era, sem saber de uma nota de música, uma das coisas que os transcritores dizem, que nós sabemos, que a sua genialidade passava pela complexidade do que era simples, ou seja, há aqui músicas que eles dizem, epá, isto... São os surrealistas, ritmos parecem assim, surrealistas, são- mas não são. Sim. as músicas são tão simples, pá, mas depois, quando querem passar, ou seja, um deles passaram 6 horas a conseguir transcrever uma música, texto. por exemplo, porque começar a fazer, chegava ao fim, pá, isto não é com este ritmo, não é com esta métrica. Não é com este compasso. O Isto Zeca não é- começava com um compasso binário e a partir de uma certa altura eles começavam a ouvir a música, mas isto já não é binário, isto é o quê? Ou É seja, quaternário, é não sei o quê. Portanto, ele passava de uma facilidade enorme. Portanto, como tinha a liberdade de fazer aquilo. E ele dizia, um dos transcritores dizia que epá, eu havia músicas que transcrevia em 5 minutos. Havia outras que tive mais de 6 horas para perceber, para fazer, para não sei o quê. pronto, e apesar da dificuldade que muitos músicos ao vivo tocar o Zeca, porque parece que é fácil e depois não é. Outras situações têm a ver com as suas próprias letras. Muitas delas parecem-nos que são surreais, que não fazem sentido. Um dos escritores nos chamava a atenção, porque sempre ao vê-lo de tal maneira, não só nas músicas, mas a estudar as letras e porquê. Por exemplo, ele dava-nos vários exemplos de músicas para a gente fazer o enquadramento delas e começa a vê-las de forma diferente. Há, por exemplo, uma canção que é a Avenida de Angola. E a Avenida de Angola não é em Angola, é em Moçambique, que era uma avenida da de prostituição. prostituição africana, que era visitada por sul-africanos que, devido ao apartheid, não tinham contacto, mas vinham. E é nessa canção que o Zeca canta, lá vai uma, lá vão duas, 3 pombinhas a voar, os pombinhos a voar seriam as prostitutas. As prostitutas, claro. A outra canção que é, por exemplo, vai, Maria vai trabalhar. Eles dizem, não, Maria não. Por aí vai passar a ferro. Não, mas era uma canção que tinha a ver também com a África, que era uma situação de resistência ao colonizador. Ou seja, que tinha lá os seus rapazes e raparigas para fazer tudo, e ela era uma canção que seria de protesto, de negação digamos, ao colonizador. Sei lá. Um outro exemplo, que era essa. O Zeca tem uma das canções, que é uma das que eu gosto mais, que é uma coisa que se chama A Acupuntura em Odmira. Odmira é uma pequena vila do Alentejo, junto ao litoral. E o Zeca faz uma cantiga que é A Acupuntura em Odmira. E porquê é que ele faz este título? Porque a imprensa, nessa altura, já depois da Revolução, era uma coisa que só dava importância à banalidade. Quanto mais banal fosse a notícia, mais importante, mais a capa vinha. De maneira que, sei lá, o Zeca tinha ficado completamente incomodado e até ofendido, porque na altura andava um ciclista à volta do Campo Pequeno. A Campo Pequeno é a Praça de Touros de Lisboa. Felizmente já não, ou faz muito poucas corridas de touro. E andava um homem a bater o recorde do Guinness de bicicleta à volta do Campo Pequeno para saber quantas horas é que, ou quantos dias seguidos é que continuava a andar. E na altura ainda não havia agora estes fatos que há agora para os ciclistas que são feitos de gel e não sei o quê. Não, como não havia isso, o homem punha bifes de alcatra.
né? Bifinhos de vaca da Alcatra, na altura em que em Portugal havia salários em atraso e havia gente com fome. E o Zeca ficou, estes filhos da puta, tal e qual, estes filhos da puta, estes cabrões destes jornalistas, põe este cabrão que devia ser morto, que anda a estragar bifes para pôr no cu, enquanto gente morre de fome. E então o gajo, de tal maneira, ficou irritado que fez esta canção, que é uma coisa perfeitamente doida, que é ainda bem que é verdade, ainda bem que é mentira, há compultura em Odmira. Ainda bem que há quem vive em Odeceixe, que é outra vila, e se peida à vontade. Porque tudo isto é notícia. Peidar é dar tratos. Não é? A Sergal, a Superboc, a volta ao mundo pelo cabo de São Roque. E o gajo faz uma cantiga só a dizer banalidades contra a imprensa. Porque, epá, em vez de se falar das pessoas com fome ou dos salários em atraso, não. Os jornais todos falavam do ciclista que andava ali. Ele tinha uma forma muito peculiar de se revoltar e de dizer as coisas. Já agora, desculpa lá. Pronto, gente, já estamos lá a alongar e vocês aqui nada querem jantar. Bom, vou dizer só mais esta, depois gostava de falar um bocado da parte humana do Zeca. Esta, por exemplo, esta também foi algo que eu também não percebia, mas que depois dessa comunicação do Otávio começa a ter uma visão diferente da canção. Ou seja, há aqui uma canção de Zeca que é o Senhor Arcanjo. Eu vou dizer um bocado para ver se isto lhes faz sentido. Senhor Arcanjo, vamos jantar, caia anjos no alguidar. Hibernam tíbias, suspiram rãs, comem orquídeas nas barbacãs, entram na porta, menina faia, provam uma torta desta papaya, palitam os dentes, põem a cavar, dormem vendentes no ultramar. Isso faz-vos algum sentido? Não faz nada. Claro, não. Mas agora, se eu explicar isto, esta canção teve a ver com o período da Guerra Colonial, porque aqui a última palavra dizer no ultramar remete-nos logo para isso, não é? Que era a Guerra Colonial, claro. A gente chama isto é uma cantiga de antes da Revolução, claro. Não é? Nós que falávamos nas colónias, o regime falava no ultramar, não é? Então, começamos por aqui. Senhor Arcanjo. Senhor Arcanjo. Quem é o Senhor Arcanjo? Pela perspectiva católica, o Senhor Arcanjo é superior aos anjos. Então, dá aqui uma associação, se calhar é o Papa. Depois, vamos jantar quem é anjo no alguidar. Quem seriam estes anjos? Os anjos aqui será os missionários que estavam nas colónias, que vieram denunciar os massacres que estavam a ser existidos. Exatamente. Que estavam a acontecer. E esta situação, hibernam tíbias, isto tem a ver com as ossadas, com os massacres. Ou seja, se a gente... e neste período, o que aconteceu foi que o Papa recebeu os movimentos de libertação. Ou seja, sabendo isto, esta canção tem um sentido completamente diferente. Conseguimos vê-la. Porque na altura houve uns padres ingleses, o padre Hastings, inglês, e mais uns padres holandeses que fizeram que denunciaram os massacres de gente negra, uma aldeia inteira que foi morta pela tropa portuguesa. E com nomes. Foram mortos estes. E algumas crianças com 5, 6, 7 anos. E foi de tal maneira bárbara. Os missionários que lá estavam e que denunciaram isto, claro que foram presos e depois foram expulsos da colónia. Mas depois o escândalo foi de tal ordem que, passado uns meses, o Papa João Paulo VI, não foi? Sim. Eu acho que é o João Paulo VI, recebe os movimentos de libertação. E o Zeca fala disto de uma maneira, claro. A censura podiam ter dito de forma muito direta. Exato. É assim. Agora, só para ter-vos estimular, porque não quero estimular muito, era a questão de quem que eu vivia com o Zeca conhecia mais intimamente. E a questão de não ser só um lutador pelas liberdades, que estava em tudo o que era necessário lutar, qualquer causa ele estava lá, mas no seu dia-a-dia. Coisas mais simples. Desde uma pessoa, um jovem doente que não vivia em precárias condições, ele levava para casa até ficar curado. Inclusivamente, algo que para nós será completamente estranho, um indivíduo que tentou matar, que foi terminar ele
perdoa e não segue para a situação para tribunal. Já agora vou terminar com uma que nos conhecemos aqui, eu pessoalmente. Há uma exposição grande sobre o Zeca que viemos montá-la em Santa Compostela ao Palácio Fonseca. E há um senhor, estava lá a Zélia, a mulher do Zeca, e nós, uma exposição muito grande, há um tempo a montar, apareceu e diz-nos para a Zélia: não conheces? Eu sou o homem do armário. O homem do armário? Bom, conclusão, a história é o seguinte. Esse senhor, defensor da pátria e da língua galega, para isto namorava com a filha de um grande industrial da parte da caminhonagem, da caminhonagem de Santiago. Que era, pronto, mal vista pelo pai, ter um genro que não seria da sua, digamos, cor, de estar social. E então o Zeca, quando veio cá cantar, ele aparece e não havia problemas nenhum. Não foi cá cantar. Foi o Benedito. Foi exato, foi o Benedito que disse para ele terem. Vais ser com este gajo que este gajo desenrola. E foi. Bueno, antes de me deixar de perguntar... Conclusão. Tu sabes a história? Não sabia. Conclusão. Esse casal foi para a casa do Zeca. A filha não sabia, mas como aquilo era gente que entrava e saída, mas eles estavam sempre, o casal, preocupado que o pai andava à procura deles, não é? O Zeca o pai descobriu. O Zeca ligava a imaginar os pais, o pai à procura de tudo que era comunista de extrema esquerda naquele período pré-revolucionário, não é? E eles lá em casa, e então era o Zé do armário que um dia a filha, ele sempre que ouviam alguém entrar, escondiam-se dentro do armário. E a filha entra dentro de casa, vai ao armário buscar a roupa e encara com o casal lá dentro. E então foi um companheiro aqui de vosso galego que nos contou a história do armário. Isto só para ver a parte humana do Zeca, que estava sempre disposto a ajudar quem precisasse. Pronto. Fico por aqui e obrigado por terem aturado. Bueno, eu queria perguntar... Queria perguntar por unha das miñas cancións preferidas, que é Os Indios da Meia Praia. Sí. Porque aquí hai un conflicto na ría de Pontevedra por unha industria contaminante que está a punto de abandonar. Antronte nunha cadena de televisión na Sexta un programa, creo que extraordinario, sobre esa situación. ¿No? Eu creo que ten algo que ver con a temática desa cantiga. Sim, os Índios da Meia Praia. A Meia Praia é uma praia muito pequenina, junto à cidade de Lagos. Cidade de Lagos, que é o ex-libris das praias do Algarve. E era uma praia de pescadores. E portanto, eles viviam em barracas sem condições nenhumas. Na altura, houve uma série de arquitetos, bons arquitetos, entre os quais o Cisa Vieira. Entre os quais o Cisa Vieira. Fizeram uma associação que se chamava os Projetos Sal. Os Projetos Sal do que eram? Nos bairros pobres e em conjunto com a população faziam a autoconstrução, não é? E fizeram coisas lindíssimas, bairros lindíssimos, que hoje são casos de estudo. Há um bairro em Évora que vem gente de todo o mundo para ver. Esse é o do Cisa. Eu acho que o da Meia Praia, não sei qual é. Não, mas foi uma cooperativa que foi feita com pescadores e tal. E o Zeca faz essa cantiga para apoiar porque nesta altura em que se está a fazer o bairro, esse tal bairro, já é o reviralho, não é? Já é a direita que estava no poder e tal. E portanto, o Zeca fala disso porque há um filme sobre, e o Zeca consegue que haja um realizador também que faça um filme sobre essa realidade, e que foi uma coisa fantástica, porque durou até agora. Esse bairro foi um exemplo de como os arquitetos, junto com a população, e discutiam a maneira como era a casa, como é que devia de ser, o que é que era preciso, o que é que não era preciso, e foi fantástico esse bairro. E portanto é a história de um bairro de pescadores que se organizou para fazer uma
uma cooperativa de habitação e que faz essa cooperativa e que faz as casas com autoajuda e tal, não sei o quê. Sim. É, interessante. Mas não houve invasão, então? Não houve invasão. Sim, Não havia nada, não. foi construído de raiz, sim. Foi construído de raiz, sim. Na praia. E na praia. Areal. Sim. Bueno, se alguém tem algo que perguntar, peraí. Eu gostava de perguntar. Eu ouvi dizer que o repertório da Zeca era público. É verdade? Não tem como direitos de autor? Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Posso dizer, para fazermos este livro... Posso dizer, não é? Nós andamos Os direitos para fazermos este do livro... Zeca que está livre, não tem direitos de autor. Andámos a negociar com a família A família que tem. mais de 2 anos. É difícil. Já agora também podemos falar, não é uma edição da associação, mas a gente fica muito contente porque andámos a lutar por muito para as edições discográficas do Zeca. A associação queria ter discos e não havia discos, porque a editora que tinha comprado os direitos da Orfeu, que era uma editora que editou grande parte dos discos do Zeca, 11 discos, faliu, desapareceu, dívidas por todo lado e não havia discos. A associação Há 10 anos que não tínhamos discos para vender. A associação fez propostas à família que nós editávamos e não sei o que mais, a família não avançou. Era de tal maneira que nós própria associação, resolvemos tomar a iniciativa de fazer alguma pressão para que as entidades oficiais e sobre a própria família também fizesse alguma iniciativa nesse sentido. Ou seja, nós promovemos um abaixo-assinado oficial, aqueles que vão diretamente para a Assembleia da República, recebemos pelo menos 11.000 e tal assinaturas, tivemos reuniões com o Ministro da Cultura. E conseguimos que a obra do Zeca fosse considerada obra de interesse nacional. Ou seja, o próprio Partido Comunista pôs na Assembleia da República essa proposta que foi aprovada por unanimidade. Da extrema-esquerda à extrema-direita do Parlamento, mas entretanto, porque se punham a causa, porque era a questão, precisava dos masters, ninguém tinha os masters, como de que agora não precisam masters nenhum, os masters se existirem devem estar estragados, que são em fitas magnéticas, com umidade com o tempo, ninguém se tratar, e rebobinar periodicamente, aquilo cola, estraga-se tudo. Não é preciso masters nenhum, basta ter um CD antigo, trabalhá-lo, né, no ponto de vista digital, e melhorá-lo e torna-se a sair. Pronto, finalmente a família arranjou uma editora, uma jovem editora que está neste momento a sair, já saíram os 2 primeiros discos, saíram em CD, eu pegaste alguns aí, se alguém quiser, e saiu também em vinil. Entretanto, a própria editora acho que também pôs nas redes sociais, no Spotify, para permitir que toda a gente, mesmo longe digamos, da comunidade de Portugal, aqui nos nossos vizinhos, né, galegos e não só, que conhecem um pouco mais o Zeca, possam mundialmente poder ter acesso. O trabalho, acho que está bom. Aquilo que ouvimos que estamos a ser reeditado está com qualidade, foi feito por digamos, um técnico de som alemão. Dia 26 vai sair o terceiro disco. Pronto, estamos pelo menos finalmente, começamos a ver música de Zeca para podermos divulgar e que estamos contentes. Não é a associação, nem interessa, mas pronto, pelo menos a pressão que fizemos sobre a família e sobre os que digamos, órgãos que nos governam, teve algum efeito, acho eu. Fizemos também um colóquio muito importante, levámos várias gente, inclusivamente gente que esteve ligado às gravações da música do Zeca, que pronto, isso foi gravado e depois foi enviado também a dizer, mas calma, Masters, cadê aqueles diziam, mas calma, Masters, não precisa de Masters não ditam porque não querem. Pronto, e isso foi tudo gravado, comunicado, dizer, para não ter desculpa nenhuma se não quiserem trabalhar. Pronto, neste momento temos aí, pronto, mais uma causa pelo menos que a associação ganhou, e pronto. Pelo menos vamos tentando furando, e estes 2 anos, 34 anos, como dizia ainda com o Henrique, não são fáceis, mas sempre a furar e não deixar aqui a causa viva, digamos, do Zeca e a sua generalidade e a sua forma de estar e social. Mas então o facto de ser património implica o quê? Não, o património era pronto para que
o nosso pensamento seria que não houvesse uma multinacional qualquer que resolvesse, inclusivamente, neste momento, então, os próprios antigos editores estão a dizer que têm direitos sobre aqueles e não podemos publicar. Quer dizer, era que alguém que dissesse aqui, comprei isto é nosso, e vocês não editam, porque grandes problemas das grandes multinacionais são estas, quer dizer, eles compram, não precisam daquilo para nada, mas fica na gaveta e ninguém ouve, não é? E não é essa Aliás, editora... com o livro aconteceu isso, porque o livro sai de uma editora pequenina, as primeiras 2 edições é uma editora pequena, mas muito boa, era uma das melhores editoras do país, que era a Ciro e Alvim, e que depois, por problemas financeiros, é comprada pela Leia, que não é uma multinacional, mas Domina o mercado. domina o mercado completamente. E quando dominou o mercado, nós dissemos, mas não querem editar? Não, não queremos. Não nos interessa. É como é evidente, não é? Agora editar o G. Afonso, para quê? Não é? Não. E, portanto, não edita. Pronto, ponto final, parágrafo. Tão simples como isto. Eles disseram-nos várias vezes, não temos interesse em editar. Não tem. Tivemos sorte porque os direitos não eram deles. Os direitos eram dos autores. E, portanto, os autores cederam os seus direitos à associação. E, portanto, a partir daí, nós tivemos as mãos livres para poder. Mas isto tem que o que o Pimenta está a dizer, para tu veres como é assim. Depois de saírem os primeiros discos, vem um gajo agora para a televisão e para os jornais dizer que eu é que sou o dono dos direitos. Tiveram 20 anos sem fazer nada. E agora aparece um gajo a dizer eu sou o representante de um gajo qualquer alemão que comprou o catálogo da Moviplay. Portanto, nós é que somos os donos dos direitos. E, portanto, vamos também reeditar. Mas tiveram 20 anos sem fazer nada. Não é? Portanto, é assim. É a censura continuará. Claro. Até porque não é só o Zeca. Claro, não é só o Zeca. Adriano Correia de Oliveira, É o Adriano, Fausto, é o Fausto as e primeiras edições destes grandes autores. As primeiras portugueses estão lá edições todos. não há, já não há. Dito- Queres um disco do Fausto em Portugal, não tens. Queres um disco do Carlos Paredes, não tens. Há uma coisa que só tens, que é a Amália. A Amália continua a vender. Opa. Até arranjam coisas que a Amália se calhar nunca cantou, mas pronto, é a Amália. Pô. Por certo, Amália fixe unha versión do Grândola. Sim, sim. Sim, sim, sim. E por presión da Casa de Discos. Mas agora, Não sei. ele está a dizer que a Amália fez uma versão uma gravação de grande, só para terem. Muitas vezes é a questão que a imprensa de agarrar, porque pronto, a Amália a gente sabe tem alguma projeção, mas se eu disser que existem para cima de 800 versões de canções do Zeca Em todo o em mundo. todo o mundo, desde a Rússia, Japão, por aí fora, Sim, mas 800. ninguém nos dá o destaque do Zeca. O Zeca é cantado na Revolução Iraniana. Há uma das cantigas sim. Nós temos a gravação. Uma das cantigas do Zeca é cantada no Irão, no meio daquela coisa toda. Sim. Sin embargo, a bibliografía dele é moi abundante, non? Hai moitos libros sobre ele. Sobre o Zeca. sim. Alguns sim. Mas há muita coisa que está por fazer. Ainda não se fez a análise poética do Zeca, isto não está feito. Não se fez ainda uma fotobiografia do Zeca. Porque o Zeca de facto foi um mandarilho. Também vi o livro. Uma das coisas que nós descobrimos na associação, o Zeca numa das entrevistas que fala de o Zé da Lata. Não é? O Zé da Lata, quem é que será o Zé da Lata? Ninguém conhecia o Zé da Lata. Que ele diz que é uma das referências musicais do Zeca. O Zé da Lata. E toda a gente andou à procura do Zé da Lata. Ninguém sabia quem era o Zé da Lata. Até aqui há uns 5 ou 6 ou 7, 8 anos, um tipo qualquer dos Açores foi ouvir os arquivos sonoros da rádio como é que se chamava aquela rádio dos Açores? Qualquer coisa associados dos Açores. E descobre... És açoriana, senhor. És açoriana. Sim, senhor. Muito bem. Então sabes que não estou a mentir, é verdade. E a Direção Regional da Cultura dos Açores, aqui há cerca de uns, não sei, talvez 8, 9 anos, edita um disco fabuloso sobre as canções do Zé da Lata. Que é uma coisa, vou-vos contar, é um tesouro.
saudadinhas, chamarritas, coisas que o Zeca depois cantou. Epá, e o Zeca em 1900 e não sei quantos diz que o gajo é uma das referências. Ninguém sabia, ninguém sabia até há 10 anos quem era. Incrível, pá, incrível isto. E já agora dizer, a genialidade do Zeca está também de beber. Pronto, ele andou por aí, pelas beiras, na altura, após 25 de Abril, havia as unidades de alfabetização, embrenhava-se para a população, fazia, se preciso, uma situação que estava a acontecer, numas minas, ele agarrava, no dia seguinte fazia uma música relacionada com aquela situação, e as pessoas ouviam, ficavam, pronto. Mas a genialidade está, por exemplo, há canções que a gente julga que são tradicionais, puras, e não são. São completamente obras saídas diretamente musicadas do Zeca e não são nada tradicionais. Porque tem a ver, realmente, pronto, é uma figura ímpar. Era? Para mim continua a ser. Não é? Para nós, para nós. Bem, estávamos aqui, a noite inteira, não pode ser. Bora. Bom, aqui o Chico, aqui é a amiguinha. Vamos ao segundo tema. Vão tocar mais uma cançãozinha. Cambiamos as harmónicas. E agora aqui? Aí, a cantora. E este São Miguel? Kiko, deixa-me só dizer uma coisa. Desculpa lá, é só interromper porque é chato, estou a começar. Isto está relacionado só com a canção que eles vão cantar, que é o Canto Moço. E é um dos projetos da Associação José Afonso que está a decorrer e está a correr bem. Concorremos a um projeto através da Fundação Carlos Gulbenkian, mas que é um projeto que é financiado pelos países nórdicos, relacionado com a questão dos direitos humanos. E conseguimos, pronto, fomos aceitos, o nosso projeto foi aceito. E então está relacionado, chama-se Canto Moço, e o projeto tem a ver com os direitos humanos nas canções do Zeca. Estamos aí às escolas secundárias do distrito de Setúbal, assim, do Conselho de Setúbal principalmente, e em várias aulas relacionadas com os professores, vamos a mostrar determinadas canções, a Formiga do Carreiro, por exemplo, a Formiga que anda em sentido contrário, o sentido, há outras canções do Zeca que estão relacionadas com a defesa dos direitos humanos. E agora, desculpem lá, porque eu lembrei-me que era a canção que eles iam cantar, lembramos de dizer isso, é um dos projetos que a Associação vai fazendo. Pronto. Ao longo destes 3 anos. Desculpem lá. Somos filhos da madrugada, para a praia do mar nós vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga a vaga, nos chegamos de cor de água, pelas praias do mar nós vamos, à procura da manhã grada. E o Zeca cantava. Pirapira. O gajo dizia, em vez de fazer um disco, Lá no cimo de uma montanha, acendemos uma fogueira, para não se apagar a chama que é da vida da noite inteira. Mensageira bomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite tiver que venha, lá no cimo de uma montanha. Onde o vento cortou amarras, pegaremos a noite fora, onde é sempre uma boa estrela, noite e dia rompendo a aurora. Mira pra minha galera, que a vitória já não espera, fresca brisa me olha encantada, mira pro da minha barca. Somos filhos da madrugada, pela praia do mar nós vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga a vaga, não sabemos de dor nem mágoa, pela praia do mar nós vamos, à procura da manhã grana.
Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus mudou, 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 ai Deus mudou.